Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Prosperar Negócios, que acontece todas as quartas-feiras, às 15 horas, aqui no canal do YouTube Verbo da Vida Taubaté. E se por acaso você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, assina lá, ativa os sininhos das notificações para que você não perca nada do que acontece aqui conosco. E também eu quero te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, vai lá, @prosperartaubaté. Lá nós colocamos conteúdos que eu tenho certeza que vai te alcançar, vai edificar a sua vida e também tudo que está acontecendo por aqui. Inclusive, eu já quero te convidar, amanhã, às 19h30, nós teremos o Prosperar Negócios, pessoalmente aqui na Igreja Verbo da Vida Taubaté. Vai acontecer, como eu falei, às 19h30. A partir das 19h30 teremos um coffee maravilhoso para que a gente possa ter um network, conversar, trocar ideias, né, entre os empresários. E amanhã, especificamente, né, geralmente o nosso coffee break é das 7h30 às 8h, porém amanhã será das 7h30 às 7h50. São 20 minutos de coffee, porque nós iremos estar com a banda e a Betânia Lessa vai ministrar com um tema maravilhoso que é a unção que cura. Você já pensou sobre... Sabe, eu entendo, sabe, irmãos, eu entendo que o natural ele é importante, você deve sim se preparar, você deve estudar, você deve fazer aquilo que chega nas tuas mãos, mas você já parou para pensar que às vezes você já fez tudo o que você pôde e você pensa, meu Deus, eu já fiz o que eu podia, mas existe uma unção que vai te levar para um outro nível. E amanhã nós iremos desfrutar dessa unção, uma unção. Eu percebo no meu espírito que existe uma unção de rompimento, uma unção que vai fazer com que você saia de um nível e vá para outro. E nós vamos receber tudo isso através da Betânia Lessa. Então não perca, fica atento ao horário, não será às 8h a palavra. Então das 7h30 às 7h50 você vai estar conosco aqui tomando coffee break, como eu falei. Um cafezinho, um bolinho da Luana Bolos Rodrigues, que eu acredito que você já conhece eles, né? Que são um dos nossos patrocinadores aqui do Coffee. E às 7h50 nós estaremos iniciando. E também eu já quero agradecer ao nosso apóstolo Eliezer Rodrigues, a Georgia Rodrigues, por todo esse suporte, por acreditar em nós, por trazer realmente... a palavra da fé para o prosperar, para os empresários, os autônomos, aqueles que estão crendo em empreender algo. Muito obrigado, pastor e Georgia, obrigado, pastor Diogo e Thaís, por confiarem a nós, né? Algo tão precioso. Obrigado também ao Alexandre, meu marido, que é o líder do Prosperar. E obrigado a todos vocês que estão assistindo aqui conosco. Não estamos ao vivo agora, mas você pode deixar o seu recadinho ali no bate-papo, nos comentários, nos comentários. Se você tem alguma dúvida, de repente a gente pode chamar a nossa convidada, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Você pode estar lá perguntando, dando alguma mensagem, que eu tenho certeza que ela vai ficar feliz de ver sua mensagem, tá bom? Inclusive, eu sei que você já sabe quem é, né? Porque a gente anunciou aqui quem que é a nossa convidada, mas eu quero falar um pouco sobre ela. Olha só, o nome dela é Gleisa Stephanie, que você já sabe quem é. Ela é casada há 18 anos com o Thiago Jorge, que eu chamo Jorginho. Não, é Jorge Thiago, na verdade. Ela é casada com Jorge Thiago. Eu achava que era Thiago Jorge, mas é Jorge Thiago. Ela tem 2 filhos, o Thiago e o Pedro. Ela tem 4 empresas: Arte Drill, perfuração de poços artesianos, fábrica de sorvete, banca, milkshake e sorvetes, Empório da Estação. Ela que é formada no Rema e na Escola de Ministros, inclusive nos formamos juntos, para nós é uma honra. E eu quero aqui falar com ela. Gleisa Stephanie, seja muito bem-vinda, dá um oi aqui pro pessoal. Olá, tudo bem? Boa tarde, graça e paz. É com muita alegria que eu venho aqui, estar aqui com a Vivian, né? É um prazer maravilhoso.
Eu quero honrar com a sua vida, com a vida de toda a equipe que está envolvida nesse trabalho do podcast. Quero honrar a vida também do nosso pastor Eliezer, nossa mamãe Jorge, a qual nós amamos muito, né? Quero agradecer a todos vocês. É uma honra poder estar aqui, podendo trazer através da minha vida o amor de Cristo, né? Que me alcançou. Amém. Então, ó, antes da gente começar, eu já quero fazer um agradecimento muito especial, porque tem patrocinadores que investem nessa visão. Não estamos aqui sozinhos, nós temos pessoas, empresas, né, CNPJs, que de fato investem no Prosperar Negócios, que acreditam na nossa visão. E eu quero agradecer aqui, ó, a Bia Inteligência Artificial, BS Negócios Imobiliários, Divinos Food, Doxaflow, Environment, Farios Marketing, Favo Doceria, Figueiredo Intermediações, Foco Global, Gesso Machado, H3S, Essential, Econ Motors, Luana Rodrigues Bolos, Moments Paris, Motocar Despachante, Orno Ótica, Alessandra Knack, Podologia, Arrangel e Silva, Rosa Buliçosa, Sorvepan, Vicenza Veículos e aqui a nossa igreja Verbo da Vida Taubaté, que nos cede espaço para que nós possamos levar essa palavra para você. Então vamos às primeiras perguntas. Gleisa, conta para mim. Gente, ó, antes de dar as perguntas, eu tenho o carinho de chamar ela de gata. Então se saiu gata, é porque eu chamo ela de gata, porque eu vi o Jorginho chamando. Sim. E ela é uma gata mesmo, falei, eu vou chamar ela de gata. Então vamos às primeiras pergunta, gata. Como você se converteu? Quantos anos você tinha? Como que foi esse processo da sua conversão? Sim, minha família, né, a gente se converteu. Eu estava com 15 anos, a gente veio de um histórico católico, né, eu sou de Aparecida do Norte. Meu pai, a gente veio de uma família bem religiosa, eu tenho tia freira, tio padre. Meu pai, até antes mesmo dele conhecer e casar com a minha mãe, ele estava fazendo um seminário no Rio, até para estudar para ser padre. E então, assim, a gente vem de um círculo bem religioso mesmo. E através do meu cunhado, o Fábio, que começou a namorar com a minha irmã, com a Gleita. Aí ele já tinha feito um pouco tempo que ele tinha conhecido a palavra. Então ele começou a falar pra gente de Jesus, pregar o evangelho. E o meu pai foi o primeiro ali a ir pra igreja. Ele se rendeu a Jesus, ele fumava, ele fumava desde novo, então era muitos anos, né, fumando. E ele começou a frequentar a igreja evangélica e decidiu, né, tirar o vício. Ele entrou na igreja, recebeu Jesus e falou, a partir de hoje, isso aqui não me domina mais. E ele decidiu. Que bênção. E ali, então, Deus foi trabalhando. Trabalhou na minha mãe. Minha mãe era cabeleireira e a gente era muito conhecido ali em Guaratinguetá. Minha mãe tinha uma clientela muito grande ali. E quando ela também foi alcançada, confesso para vocês que ela meio que ficou um pouco constrangida de se assumir como cristã, como crente, né? Nossa, a Clarice virou crente. Engraçado, porque antigamente existia um preconceito, né, com os cristãos. Hoje em dia, sim, por mais que exista uma perseguição religiosa, realmente é algo que a palavra diz. Mas eu percebo que antigamente era um tabu, era feio. Nossa, você é crente. Agora vai deixar o pelo do sovaco crescer, vai deixar a perna cabeluda, vai... Era como se fosse é um preconceito mesmo, né? Até eu mesma, na verdade, eu tinha um preconceito muito grande. Eu achava, nossa, crente, eu achava horrível crente, é sério. E eu lembro que eu fazia catequese, comecei a fazer catequese, e uma vez eu coloquei, eu fui levar uma Bíblia na catequese, que eles até pediram, e eu fiquei pensando, nossa, eu vou levar essa Bíblia até lá, eu vou ficar com cara de crente. Sério, olha só, eu achava assim, horrível. Mas aí, no final das contas, então, a minha mãe foi mais ou menos nesse dilema aí. Então, ela aceitou Jesus, então, por conta disso, para ela ter uma clientela muito grande, o pessoal tal, nossa, a Clara virou crente, então... Eles praticamente, eles decidiram meio que mudar de Guaratinguetá.
Aí foram morar em Caçapava. Por conta de ser evangélico agora? Olha que interessante. Porque ela dizia assim, eu vou pra lá porque... Ninguém me conhece. Pra não ter empecilhos, pra não ter não sei o quê. Sim. Então, a gente foi morar em Caçapava. Aí lá em Caçapava, tipo, questão de muito pouco tempo, aí eu com a minha irmã fomos também alcançadas, aceitamos Jesus. Nesse período eu tinha 15 anos, né? Sim. E o mais bonito que foi todos nós, e a gente se batizamos no mesmo dia. Que lindo. E quando a gente se batizou, o pastor ficou impressionado, né? Uma família inteira sendo batizada, né? Porque muitas vezes vem Você um, só vem tem uma outro. irmã, então? Eu tenho 2 irmãs, né? Todas foram? Todos foram batizados. Foi lindo, assim, no dia do batismo. Então, foi assim a nossa conversão, né? Sim. E como que você conheceu o Thiago no meio disso tudo? Então, o Thiago, na verdade, antes de a gente se converter, eu já conhecia ele, porque a gente morou no mesmo bairro. Então, a gente se conhece dos 10 anos, né? Sim. Desde os 9 e tal, mas eu comecei a gostar dele, assim, com 10 anos, né? Aquele amor de criança mesmo, tudo bonitinho. Se tiver criança assistindo, amor de criança, só gostava, não tinha nada. Exatamente, não. Gostar pode, não Sim, pode. a gente gostava, a gente era muito amigo, né? Muito amigo. Então, assim, a gente se conheceu desde então lá. Aí a minha mãe dizia assim, com 15 anos a Gleizinha pode namorar. Era assim lá em casa, com 15 anos pode, né? Aí com 15 anos eu me converti. E eu esperava namorar com ele muito, né? Aí quando chegou 15 anos, aí eu não podia namorar com ele, porque daí eu agora era cristã. Crente não namora quem não é crente. Inclusive, se você for membro do Verbo da Vida, nós temos corte, tá bom? Você vai beijar no altar. Mas enfim. Então, mas aí era assim lá em casa. Aí eu fiquei, puxa vida, e agora, né? Agora tinha esse negócio, porque daí quando eu me converti, eu descobri que você só pode gostar dos cristãos, né? Logicamente, se envolver com a mesma visão. Aí o Thiago tava lá. Aí você falou de Jesus pra ele? Falei de Jesus pra ele, comecei a pregar pra ele. Falei, não, vou pregar pra ele. Ele vai vir pra Jesus. Aí o coração dele endureceu. Aí ele dizia pra mim, não. Eu falava pra ele, olha, se você quer namorar comigo, você vai ter que se converter. Aí ele pegou, falou pra mim, não, então eu não vou namorar com você, porque eu tenho que namorar com você, porque eu gosto de você, não porque eu tenho que mudar. Aí eu falei, então não vai dar certo. Nossa. Aí teve esse tempo, Aí vocês ficaram um tempo longe. Vocês começaram a namorar com quantos anos vocês tinham? Então, a gente começou assim, né? Vocês já estão juntos há 18 anos, você falou, Sim, né? mas a gente se conhece desde 10 anos mesmo, assim, sempre fomos muito próximos. Era muito amigos mesmo, muito amigos, muito demais. Muito com as minhas irmãs, todo mundo gostava muito do Thiago. E me diz uma coisa, quando você era jovem, você já pensava em empreender? Porque hoje vocês, né, é uma lista grande de empresas e cada um no seu segmento. Você já empreendia desde de nova? Você já sempre teve essa veia? Na verdade, a gente, como dizem, né, o pessoal de Aparecida é tudo bom de trabalho, de feira, né, feirante. Aí a gente, tipo assim, eu sempre fui boa no serviço, sempre trabalhando, porque empreender é tudo aquilo que você vai fazer, não quer dizer que você tem uma empresa que você, né? Então, assim, eu sempre empreendi, sempre trabalhando com meus pais, sempre também ajudei a minha avó, entregava pastel para ela quando eu era nova. Teve um tempo também com 18 anos, né, por conta dos meus pais quererem mudar muito de cidade, eles tinham esse problema de mudar muito, de querer mudar, sabe? Então, teve um tempo, com 18 anos, que eu vendi totó na feira. Totó é aqueles biscoitos de polvilho, sabe? Então, tipo, eu tava com 18 anos e tem muita gente que tem vergonha, né? Exatamente, eu ia entrar nesse assunto. Então, tipo assim, lá na cidade de Guaratinguetá, a gente acaba conhecendo todo mundo onde a gente mora. Então, a gente conhece muita gente de Guaratinguetá. Mas, assim, eu nunca, tipo, eu não vou. Mas aí, nesse período, meu pai tava sem carro. E a feira era no Campo do Galvão, e eu morava na Santa Rita, então tinha uma distância muito grande aí pra chegar pra fazer a feira. Então o que eu fazia? Eu pegava, meu primo tinha padaria, então ele fazia totó, que é aqueles biscoitos de polvilho. Aí eu enchia, tinha a barraca pra levar. Aí meu pai levantava 5 horas da manhã comigo, ajudava eu levar a pé até o bairro Campo do Galvão. Chegava lá, meu pai montava a barraca pra mim, a gente enchia aquilo lá de totó, mas enchia.
Aí ele ia embora e voltava só quando terminava a feira, que era 1 hora da tarde, né? Sim. Então eu ficava lá. Aí era engraçado que eu ficava, às vezes, tranquila, aí não vendia um, vendia outro. Mas aí toda vez eu tinha que ficar falando, olha o totó! Ai, gente, totó fresquinho, torradinho, quem quer? E vendia tudo. Meu pai chegava, ele ficava assim, Cleizinha, você vendeu tudo. Levava só a barraca, aí a gente voltava de ônibus. Mas assim, eu já empreendia, Sim. já, entendeu? E até nessa questão de você falou que você era jovem, às vezes você tinha vergonha. Eu não tinha vergonha. Não tinha vergonha. Não Isso tinha é muito vergonha. bom, porque a gente vê hoje em dia alguns jovens que têm vergonha de trabalhar. Nossa, é. Engraçado, né? Porque a vergonha deveria estar em estar roubando, estar fazendo coisa errada, estar na prostituição, assistindo pornografia jovem. Isso sim é vergonhoso, né? Inclusive, nós temos aqui no canal, depois se você puder, procure jovens empreendedores. Nós temos alguns casos, nós vamos trazer mais no decorrer do ano, né? De jovens que começaram a trabalhar desde cedo para inspirar você que é jovem, para que você não tenha vergonha de trabalhar, né? O trabalho dignifica o homem. Meu pai já falava isso desde que eu era pequena. Sim. Né? Então, isso é muito importante porque nós temos que aprender a empreender. Exatamente. A se virar, né? Não é vergonhoso você ter um trabalho que você ganha um salário mínimo. Começa-se assim, às vezes tem jovem que começa a trabalhar e já quer estar ganhando 10 mil reais por mês, né? Existe um processo, jovem, né? Logo, com certeza. Claro que pode ser que aconteça, não estou falando que não vai acontecer, mas é uma exceção. De fato, é uma exceção. Pode ser que aconteça, mas geralmente a gente começa a trabalhar e vai crescendo, e vai crescendo. E me conta um pouco sobre as suas empresas. Como que começou? Cada empresa foi estratégia de Deus? O Senhor foi mostrando? O Thiago falou, se você não assistiu aqui no canal, no culto de domingo à noite, o marido dela, o Thiago, ele falou um pouco sobre como foi que Deus deu a Art Drill Perfurações, né? E foi uma bênção, fala sobre família. Se você quiser assistir esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Mas como que foi a questão de... Porque são empresas muito diferentes, né? Sim. Exceto a fábrica de sorvete que junta com a banca, né? Mas como que foi a criação dessas empresas? Sim, dando um resumo, que quem fala muito bem sobre a empresa Art Drill é o Thiago, né? Mas assim, ela nasceu, né, de acordo com uma dificuldade que a gente estava passando com a água ali, quando a gente foi morar num bairro onde não existe, né, ali a encanação da Sabesp, isso. E então, ali, através de uma administração, Deus iluminou, né, para ele ali uma visão ali de que a necessidade que a gente estava passando seria a solução da nossa vida financeira. Então ele mexia com o conserto do celular, que por sinal na época também era muito bom, porque não tinha muitas pessoas que trabalhavam com isso, mas ele viu que a necessidade nossa era água, então ele falou, pronto, vou mudar de ramo agora, vou trabalhar com poço artesiano, né? Ele começou, na verdade, com um poço semi-artesiano. E então ali surgiu a direção de Deus. Então Deus, com o passar dos tempos, né, a gente foi prosperando cada vez mais. Sim. E aí a banca, nesse decorrer também da nossa vida, a gente ficou um tempo depois eu tive salão também, sabe? Salão de... Eu tive salão de cabeleireira. Sua mãe, ela era cabeleireira, Isso, né? eu trabalhei muitos anos com ela, gente, as meninas, todas nossas irmãs. Olha, vamos saber, hein, gente, fazer as madeixas com a gata. Aí na pandemia, na verdade, entrou aquele como é que chama mesmo? Que teve que fechar tudo, né? Sim, a Covid, né? Exatamente. Então eu pagava um aluguel e não podia mais trabalhar, então ficou praticamente quase um ano lá na minha cidade sem poder abrir o comércio. Então nesse período o Thiago falou, inglesa, vende tudo aí e encerra esse tempo. Você já morava em Santo Antônio? Já morava em Santo Antônio. Aí eu falei, não, sim, a gente sempre aprendeu a andar em concordância, sabe? Sim. Apesar das vezes eu pensar um pouco mais daquilo que ele me lança, mas a gente acaba entrando em concordância. Eu acredito também que isso é um dos nossos sucessos em todas as nossas áreas, sabe? Andar em concordância, o casal, né? Então eu acabei fazendo isso e com o tempo a gente, muito dentro de casa, aí
apareceu a oportunidade de comprar a banca. E o Thiago falou, vou comprar até para os meninos começarem a sair, de ficar muito ali, né? Eles ficavam muito ali envolvidos ali dentro de casa, tal, em celular. Despertar o empreendedorismo. Exatamente. Deles, né? Aí ele pegou a banca e foi muito bom, porque a banca, além de ter sido uma benção, a gente pôde alcançar pessoas ali também, né? Então, assim, nasceu a banca, entendeu? E é onde o filho coloca as mãos, prospera, né? Sim. Então, ali mudou completamente as clientelas, as vendas prosperaram e hoje tá uma benção aí, a Banca Araucária, trabalhando com vendas de milkshake, sundae, sorvete qual expresso. Que é o arroba? Fala pro pessoal que está assistindo. É Banca Araucária. É só escrever lá, Banca Araucária, que vai aparecer lá. Sim. A Banca Araucária. Em breve eu irei. Exatamente. Eu vi um vídeo, gente. Eu vi um vídeo hoje dos negócios com... Sim, qual que é o nome daquilo? Bobo Waffle. Com bola de sorvete, Sim, gente. não é porque é meu não, mas é maravilhoso mesmo. Eu preciso ir. Sim, a Bia falou pra mim também. Tá querendo muito ir lá. Então, assim, e daí lá também a gente fabrica o sorvete. Então, o sorvete nosso é maravilhoso mesmo. Tem de Nutella, tem de nozes, é um maravilhoso. Não é porque eu faço não, gente, é porque é gostoso mesmo. É você mesmo que faz? Sim. Ai, gente, então deve ser bom. É muito bom. A Gleisa cozinha bem. Porque a gente entrando um pouco nessa área em empreendedorismo, a gente costuma ser muito real, fiel com os nossos clientes, com aquilo que a gente vende. Então a gente não engana, a gente não mente. Então, tudo assim, se a gente fala que é Nutella, entendeu? A gente não fala que é Nutella e põe avelã lá, porque isso aí não agrada a Deus. A gente precisa ser, né? Muito bom. Claros com os nossos clientes, porque isso faz com que a gente prospera mesmo. Que às vezes tem pessoas que começam aí a ocultar, é uma mentirinha aqui. Exatamente. Gente, mentirinha é mentira. Exatamente. Ponto final. Então a pessoa às vezes pergunta, por que eu não tô prosperando, né? Às vezes precisa analisar várias coisas, porque não tem como não prosperar se você estiver em obediência à palavra, vivendo os princípios. Muito bom. A vitória, ela vem, é certa, né? As dificuldades, elas aparecem, mas em Cristo nós somos sempre mais do que vitoriosos, sempre. Muito bom. Inclusive, eu gostaria até de te perguntar, o que é ter Jesus nos negócios? Nossa, Jesus no negócio é o nosso alicerce da nossa vida. Sim. É Jesus, né? Então, assim, sem ele, nós não podemos fazer nada. Exatamente. Faz toda a diferença. Exatamente. Né? Uma coisa é nós irmos com a força do nosso braço, outra Sim, coisa é nós irmos... O Thiago falou algo que, nossa, para mim foi muito... É uma frase simples que nós já sabemos, mas que é muito bom ouvir novamente. Ele falou assim no domingo: faça o possível que Deus faz o impossível. Sim. Então, faça o possível que Deus faz o impossível. Ter Jesus nos negócios é exatamente isso. Sim. É a gente saber que Ele está conosco e haja o que houver, venha o que vier, conforme diz a música da Aline Barros, né? E irás prover de novo. Eu creio em ti. O dobro da mulher, né? Inclusive, gata, como que vocês se portam no meio das pressões, né? Empreender no Brasil, a gente sabe que tem os seus desafios. Sim. Né? Como é que você lida com esses momentos de pressão? Porque a pressão vem. Sim. Não adianta a gente falar, não. Quando vem esses desafios, e como vocês lidam e o que você gostaria de passar para quem está nos assistindo, um conselho, né? Se você estiver passando por uma pressão, como que você deve... A sua empresa está ali naquela turbulência... vocês já passaram por isso, acredito que sim. Né? E como vocês lidam com isso? Então, igual eu falei, né? O alicerce pra gente ser um sucesso mesmo tem que ser a base Cristo, né? Colocando Ele sempre ali em primeiro lugar na nossa vida. Não quer dizer que você está isento de adversidades, né? Dos dias ruins que às vezes ele vem. Então, assim, a gente precisa realmente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ser guiado em tudo, nas nossas decisões, direções, porque muitas vezes não é porque você tem Cristo, você vai agir, né, conforme as suas emoções. Então, junta tudo isso aí, estratégia, um pouco de conhecimento mesmo, né, na parte administrativa. Muito bom. Ser guiada pelo Espírito, não tomar decisões. Então, tudo isso daí que vai fazendo você vencendo,
Aí, conforme as dificuldades, você precisa analisar de acordo com todo o conhecimento que você tem, o que tá de errado, e enxugando algumas coisas. Porque daí, no final, já deu certo, entendeu? E às vezes o inimigo, ele quer vir na mente sua, no meio dessas adversidades, né, das tempestades, que às vezes elas podem aparecer, e querer te cegar, e aí que não pode, né, você se desesperar. Então, muitas das vezes, acontece do inimigo querer lançar pensamentos, então a gente dá uma olhadinha para trás, olha quantas vitórias nós já alcançamos, entendeu? E fala, não, se nós chegamos até aqui porque o Senhor nos sustentou. E já deu certo, é assim que a gente vai direcionando. Sim, eu gosto de falar que é o quarto dos troféus. Né? Exatamente. Quando as coisas estão difíceis, é muito importante. Eu sei que nós somos da palavra da fé, mas você falou, saiba administrar. Né? Às vezes a gente faz coisas, nós como os cristãos, fazemos coisas em nome da fé. Ah, eu vou comprar isso. Não, porque Deus vai prover. Sim, existe sim os comandos que Deus fala. Às vezes você está no meio do caos e Deus fala, vai lá e dá um carro, por exemplo. Sim. Existe, mas isso é algo, uma exceção, Sim. Vamos dizer assim. Não é algo que sempre vai acontecer, né? Mas a gente deve ser guiado mesmo, né? E nós devemos saber administrar as nossas finanças. Exatamente. Né? Se você não tem uma planilha de gastos, o que entra, o que sai, faça isso. Você precisa saber, não sair gastando por aí. Eu já tive épocas que a gente não sabia, entrava muito, a gente gastava, e só que assim, a gente tem que ser prudente. Sim. Né? E principalmente quando a gente chegou aqui, né? A questão da fé. Não, porque Deus falou, vou lá e faço. Só que a gente vai amadurecendo e vai vendo, não é assim que funciona. A gente precisa sim andar em fé, chamar a existência, isso. Crer no que Deus falou, mas a gente tem que também saber o que entra, o que sai, e sempre ter um dinheiro na reserva. Sempre tenha algo, nem que, como você falou, se precisa enxugar algumas coisas, enxuga. Sim. Não é humilhação para ninguém. Não. Cortar uma pizza do final de semana, cortar um negocinho em prol de algo maior, né? Em prol de você ter as suas reservas, em prol daquilo que... Por exemplo, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero investir mais na minha empresa. Você vai ter que enxugar algumas coisas, se você puder, né? Então isso é muito, muito importante que você falou. E também eu quero te fazer outra pergunta. Vocês trabalham juntos sempre? Sempre, certo? Sim. Desde quando estamos juntos. Sempre, nunca... Como que funciona essa questão de vocês trabalharem juntos? Um fala, o outro concorda, vocês estão sempre ali de acordo? Sim, normalmente, olha, é muito raro, assim, sabe, a gente ter algum tipo de problema entre a gente. Nossa, muito raro. Nem sempre a gente tá na mesma, assim, concordância. Vamos supor, se ele falar alguma coisa, acontece às vezes de eu ter um tipo, né, de pensamento de acordo com algumas situações, e ele ter outra. Mas aí a gente conversa e vê, assim, nós dois temos uma mente bem aberta para realmente analisar aquilo que eu tô achando e aquilo que você tá achando, e para ver realmente o que dá certo mesmo, entendeu? Muito bom. Então a gente é bem tranquilo, nossa, não temos problemas nenhum com isso. É muito bom. E importante também, como é que vocês fazem para não levar os problemas do trabalho para casa? Então, aí a gente vive bem também sobre a palavra, entendeu? Normalmente, quando a gente chega em casa, a gente para o carro, a gente sempre foi assim. Quando a gente tá chegando com o carro na garagem, a gente fala assim, né? Chegamos no nosso ninho, no nosso ninho do amor. Então, ali pra nós é o nosso refrigério. É sério, sabe? Porque ali dentro é o nosso novo mundo, assim, fora do mundo ali do comércio, né? Das coisas. Então, a gente chega ali... Normalmente, a gente muitas vezes nem conversa mais sobre... Isso é muito importante, porque normalmente. Alguns casais que trabalham juntos acabam, até às vezes nem trabalham junto, mas chega em casa e começa... E isso é horrível. Horrível. Né? Isso é muito ruim, gente. Aprendam a deixar para fora do portão para fora aquilo que tem que ficar para fora. Sim. Né? E às vezes vocês... tá perdendo o melhor da sua família. Eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que existem pressões,
né? A gente não está aqui querendo fantasiar que não existem pressões, existem pressões, mas como você mesmo falou agora, né? A gente anda na palavra. Então, a palavra diz o quê? Lançar sobre ele o jugo, o fardo pesado, deixa ele cuidar, sabe? Mateus 6, 35, 34, se não me engano, fala, não ande ansioso por coisa alguma. Busque o reino em primeiro lugar. Então, se você está assistindo, se chegou essa live até você e você está ansioso e até está refletindo na sua família, né, que você possa estar se conscientizando mesmo, deixa para fora. Deixa Deus cuidar da sua casa, deixa Deus cuidar de tudo. Ele sabe tudo que você está passando, deixa da porta para fora. Não destrua a sua família com as coisas que são secundárias. Exatamente. O trabalho ele é importante, eu sei que o dinheiro é importante, eu sei que você precisa comprar o leite da sua criança, você precisa comprar o que precisa, mas Deus, ele é mais importante que tudo isso. Busque o reino em primeiro lugar, que essas demais coisas, deixa que Deus, sim, com Deus certeza. provém. É a nossa preciosidade, né? É a nossa família, sim, não é verdade? Inclusive, eu entro até já nesse assunto, porque tem algumas mulheres que, inclusive, elas se sentem culpadas de estarem trabalhando e deixarem os seus filhos, né? O mundo está distorcido, né, Gleice? Essa é a verdade. Tem mulheres que só querem trabalhar, não querem cuidar do lar, mas eu sei que tem algumas mulheres que, assim como eu, quando Deus falou para eu abrir mão da engenharia para servir a minha casa, para mim foi um baque, porque eu tinha uma carreira de sucesso e de repente eu ter que deixar tudo para ir cuidar da minha casa. Não que isso não seja digno, não é isso. Entendam o que eu estou falando. Né? E também foi comigo, não estou falando para você deixar a sua carreira para isso. Mas, para mim, na época que eu deixei, hoje não, hoje já está mais na moda, vamos dizer assim, mulheres que não trabalham fora, né? Mas tem aquelas que precisam trabalhar e elas se sentem muito culpadas por isso. Como que você administrou? Porque você não começou a trabalhar agora, que seus filhos são grandes. Você já trabalhava antes deles sendo pequenos, né? Sim. Como que você administrava isso? Você sentia essa culpa? Como que você cuidava da empresa, cuidava das crianças? Sim, então, graças a Deus, assim, como eu sempre gostei de empreender, eu e meu esposo, então eu nunca abri mão, né? Isso aí é uma coisa que eu nunca quis abrir mão, de cuidar dos meus filhos, mesmo empreendendo. Eu tenho esse cuidado, sabe, de querer ser uma excelente mãe. Eu sempre tive isso comigo. Então, assim, até por isso mesmo eu quis empreender para estar acompanhando os meus filhos. Então, o que eu fazia? Então, um tempo meu que eu trabalhei na loja de celular, no salão, até hoje. Então, desde pequenininho, eles sempre foram comigo. Então eu sempre colocava lá um cantinho, um colchão lá atrás, colocava lá uma televisãozinha e levava as coisinhas deles e eles estavam ali. Então eles sempre trabalharam comigo, entendeu? Teve o tempo da escola, teve todos os tempos deles. Então assim, comigo foi dessa forma, eu me organizei para que isso acontecesse. Então tudo aquilo que a gente projeta na nossa vida, colocando Deus, eu sei que já deu certo. Então, como eu me projetei dessa forma, eu quis dessa forma, assim foi até o dia de hoje. Então, eles até hoje estão ali debaixo comigo, trabalhando lá do mesmo jeitinho, quando foi desde pequenininho. E aquelas mulheres que não podem empreender? Sim. Qual é o conselho que você dá para que elas não se sintam culpadas? Sim. Essa opressão mesmo que vem de Satanás para querer colocar na cabeça das mulheres que... Porque é uma necessidade. Eu sei que algumas mães gostariam de estar com seus filhos, né? Mas existe a necessidade e elas têm que trabalhar. Então, no caso, né, como essas mães aí, eu vejo o seguinte, ela consegue administrar o tempo. Por quê? Porque nem todo tempo você realmente fica com o filho. Nem o filho, às vezes, aguenta ser ali o tempo todo, né? Então, assim, você não vai trabalhar 24 horas, né? Ninguém trabalha assim. Então, você vai ter o seu tempo, 8 horas de trabalho, vamos dizer aí. Terminou o seu trabalho, você vai administrar, sim,
o cuidado seu com a casa e o tempo seu com os filhos. Isso aí é tranquilo, porque o pouco de tempo que você realmente se planejar em estar com eles, conversar com eles, dar realmente a atenção para eles, isso daí já está preenchendo. Porque, igual eu falo, né, hoje a gente empreende, então hoje meus meninos são maiores, um tem 17, o outro vai fazer 14. Então, mesmo hoje, a gente trabalha durante o dia e eu não fico com eles aqui debaixo das asas o tempo todo. Então, chega à noite, e o que eu faço? Eu não tenho meu celular, eu não tenho televisão, então eu vou lá no quarto com eles, eu sento com eles e converso com eles, como foi o dia deles, o que aconteceu, entendeu? Se tipo, ele estava chateado com alguma coisa, a gente lê a palavra, eu oro com eles, eu oriento se alguma coisa que eles falaram não está de acordo com a palavra, do jeito que a gente ensina. Então, esse pouco tempo que normalmente todo dia eu faço com eles já preenche o dia que eu não estava com eles. Então, não é o muito estar com eles, entendeu? Então, é você saber administrar o seu tempo. Agora, não é você chegar no trabalho, chegar lá na sua casa e ficar, né, 1, 2 horas. Esse 1, 2 horas, se você ficar com seu filho, minha filha, já é um sucesso. Então, assim, é questão de você administrar. Isso aí nunca vai ser um problema para os seus filhos, para a sua família, você pode ter certeza. O trabalho ele nunca, nem o tempo na igreja, nada disso, porque graças a Deus eu tenho, né, o tempo de estar com a minha família, eu tenho o tempo de estar na igreja, eu tenho o tempo de estar com o meu trabalho. Eu consigo administrar tudo isso, apesar de parecer muita coisa, mas é tranquilo. Não quer dizer que tem dias que é bem corrido, né? Não vamos também, né? Porque se torna. Mas, assim, em tudo isso daí, a gente consegue administrar se realmente você se dedicar para as coisas certas, né? Sim. Não deixar coisas roubarem o seu tempo. Sim. Inclusive, esse é um assunto muito interessante. Você falou que agora seus filhos têm 17, outro vai fazer 14 anos. Você falou que comprou a banca, inclusive para ajudar a empreender, né? Sim. As crianças, entre aspas, né? Eles eram menor, né? Agora já faz 4 anos que eu tô com a banca, então já... Como que foi esse processo de vocês ensinarem eles a saber a importância do trabalho? Porque nós sabemos que vocês têm uma situação financeira muito boa, né? Para a glória de Deus, sim, né? E pode ser que poderia falar, mas nem precisa trabalhar. Mas não é assim que a vida é, né? Pelo contrário. De forma nenhuma. Não é porque seus pais têm uma situação financeira boa que os filhos não têm que trabalhar. Mas como que foi esse processo de vocês ensinarem a importância do trabalho? E também equilibrar a questão do trabalho e Deus. Porque não colocar o trabalho acima de Deus. Sim. Então, na verdade, o trabalho para eles, que a gente ensina eles, é forjar o caráter deles, sim. Até porque são homens também, né? E a gente quer criar homens mesmo ali, né? Sim. E assim, a gente tem, na verdade, para estar ensinando eles, agregando Deus na vida deles, o trabalho, a responsabilidade. Em primeiro lugar, a gente é o reflexo deles. Então, antes de eu querer que eles... ensinar eles, eu mostro para eles com o nosso próprio exemplo de vida. Como realmente nós somos na igreja para com Deus, como nós somos em casa, no trabalho, como nós chamamos a responsabilidade, como nós administramos nossa vida financeira. Então, tudo isso aí, na verdade, já é um ensinamento para eles. Muitas das vezes tem pais, né, que querem crer somente pela vida dos filhos, quer que os filhos mudem, só falam dos filhos, mas aí, na realidade, eles são somente o reflexo daquilo que nós somos. A verdade é essa. Muito bom, muito bom. Teve alguma resistência para eles começarem a trabalhar? Não, de forma alguma. Não quer dizer que a gente precisa, até hoje, né, tá ajustando, entendeu? Tipo, eles têm o horário deles de cumprir, mas, por exemplo, às vezes não limpam do jeito que tem que limpar, e você tem que ensinar. Existem os ajustes que eles estão sendo. Estão sendo ajustados, né? Exatamente. Já teve dias já que falaram, não, hoje é ele. Realmente, tem os seus ajustes, mas
jamais eles vão negligenciar. Eu pergunto por quê. Eu vim meu pai financeiramente era muito, muito bem de vida. Então, eu tinha 18 anos, eu nunca tinha trabalhado, eu nem pensava em trabalhar. E aí meu pai perdeu tudo e me obrigou a ir trabalhar. Eu fiquei revoltada. Por isso que eu estou perguntando, Sim, né? mas é por conta já de... Porque, assim, com todo amor que eu tenho ao meu pai, ele errou nesse ponto, né? Ele poderia ter enfim, ele teve uma infância muito difícil. Então, aquele pensamento, o que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. Então, chegou eu lá marmanja, sem trabalhar. Aí eu fui trabalhar obrigada. Aí que você foi aprender com a vida, aí depois, eu já falei um pouco sobre isso aqui nos podcasts passados, mas aí depois do meu primeiro salário eu falei, nossa, é bom. aí eu continuei. Sim, né? Mas muito bom. E vamos ver aqui mais uma pergunta para você. Já aconteceu alguma coisa diferente, assim, algum testemunho, coisas que você gostaria de compartilhar conosco que aconteceu na banca de repente? Sim, sim. Assim, como a gente vive, né, para Cristo, vive o amor de Cristo, a nossa prioridade. A gente trabalha, a gente tem toda essa corre-corre, mas nossa prioridade sempre é Deus na nossa vida. Então, tudo aquilo que envolve pessoas, a gente tenta de alguma forma alcançar elas. Até mesmo com funcionários, né, que trabalham em nossa volta também. Tudo isso aí é reflexo da gente trabalhar, mas alcançar com a nossa própria vida. Porque ali também, pessoas que chegam até você para trabalhar, no caso meu ali, tem bastante pessoas que não são cristãs, ali em Santo Antônio, que acaba conhecendo a Cristo através da nossa vida mesmo, entendeu? Então, sim, tem essa parte de a gente alcançar nossos funcionários e alcançar clientes também, né? Ali na banca também já teve situações ali de uma moça bem nova, eu acho que ela estava com 30 anos. Eu abri a banca cedo ali, mas bem cedo, tipo, eu acho que era... E esse dia tava meio frio, então não era bem cedo, então era 9 horas, mas tava com o tempo meio fechado, onde eu... Aí ela, tipo, abri na banca, ela chegou, falou pra mim assim, Gleice, eu vim tomar um sorvete, eu acordei com esse desejo, porque eu tô indo pro hospital. Aí ela se abriu comigo ali na banca, só tava eu, ela e o namorado dela, sabe? Ela entrou dentro da banca, a banca não tava nem aberta, tava abrindo a banca. Aí ela chegou bem assim, quebrantada, e falou pra mim assim, eu quero tomar um sorvete porque eu tô indo pro hospital, eu tô com câncer e sofri a noite inteira com dor, e eu não sei como vai ser, porque o médico já falou que tá bem avançado, né? Então eu falei pra ela, né, que não era o sorvete que causou o desejo nela, mas era porque ela precisava ser alcançada com a palavra. E ali eu falei, né, do amor de Deus para ela, e ela falou para mim que ela estava desviada, afastada dos caminhos do Senhor. Ali ela reconciliou, eu orei por ela, e ela chorou muito antes de ir, e eu fiquei, assim, feliz, né, dela ter reconciliado com Jesus. Sim. Ela partiu, mas ela partiu salva, eu creio, em nome de Jesus, porque Deus conduziu ela ali para aquele tempo. Sim. E fora outros também ali, que entrou ali, teve um senhor também que ele usava um aparelho com câncer, eu vi ele com aquele problema, e eu falei, não, vou orar para ele, para cura, né, porque nós temos Cristo, então a gente não tem que temer, né, vou orar, será que ele vai ser curado, será que não vai, será que vai sobreviver? Isso aí não cabe a nós, o que cabe a nós é declarar e criar a cura, que Jesus morreu para que nós pudéssemos ser sarados, curados, vivesse uma vida próspera, foi para tudo isso. Então eu vou pregar aí aquilo que Jesus fez, né? Sim. Então ele entrou lá e eu falei, não, vou alcançar a vida dele. E ele ficou um pouco resistente, mas acabou recebendo a oração, ele aceitou Jesus. E depois de um tempo o Thiago falou para mim, Gleicinha, ele usava um aparelho, sabe, aqui. Aí ele falou, Gleicinha, eu encontrei com aquele senhor e ele não estava mais usando aparelho. Ele voltou na banca, mas tipo assim, né? Ele não assimilou, né? Mas sim. A gente pôde ver a glória de Deus na vida dele. Sim. Manifestado na vida dele. E teve um outro também que foi lá,
um senhor foi lá de manhã comprar as coisas, estava triste. Aí eu percebi também, alcancei a vida dele. Aí ele tinha falado que tinha amputado os dedos dele, eu fiz uma oração para ele, para cura também, para refrigério, para alegria sobre a vida dele. E ele, depois de um tempo, voltou lá, agradeceu a oração, sabe? A gente convidou para ir na igreja. Então, assim, é uma forma da gente alcançar vidas também no nosso trabalho. Porque as pessoas, nós estamos se envolvendo com tudo, né? Sim. Com pessoas. Então você acha que esse é o maior lucro que a empresa meu poderia Deus. Com certeza. te dar, além das finanças, né? Buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Então nós somos abençoados, né? De uma forma que nós já buscamos o reino, até mesmo no nosso trabalho. Então é assim. O Thiago alcança grandes empresários que ele trabalha, né? Ele alcança muitas pessoas, ele também fala de Jesus. Sim. E assim nós vamos trabalhando, ganhando vidas. E teve algum momento da sua vida, né? O Thiago compartilhou um pouco de momentos difíceis que vocês já tiveram financeiramente, né? Sim. Hoje quem vê vocês, vê o sucesso que vocês são, financeiramente falando, vocês são um sucesso em tudo, né? Mas eu digo aqui, porque às vezes tem pessoas que acham que sucesso é só finanças, né? Exatamente. Então vamos falar mas também existe o sucesso financeiro, né? Sim, né? A prosperidade, exatamente. Ela não é só o dinheiro. Sim. Ela tem um leque, né? Sim, esqueci a palavra agora. Sozo. Sim. Né? É a salvação de Deus que envolve tudo. Prosperidade, financeiro, exatamente. corpo, espírito, alma, tudo. Né? Teve algum momento que você pensou em desistir? De você pensar, quer saber, eu não vou crer mais, eu tô cansada. Eu desisto de crer nas coisas que Deus me prometeu. Eu, assim, igual eu falei pra você, sabe? Desde quando eu realmente encontrei a Cristo, com 15 anos, veio uma convicção maravilhosa dentro de mim, assim, sabe? Eu até fico lá chorar, mas eu amo esse meu Deus, eu sou fiel a Ele, assim, não importa o que eu passo na minha vida. Retroceder pra mim não existe. Não existe. Retroceder, o que vai mudar na sua vida? Sim. Então, assim, não importa o que passe, não importa. Eu estou protegida debaixo das mãos poderosas do meu Senhor. Sim. Então, não tem retroceder para mim. Retroceder jamais. Eu posso, às vezes, querer oscilar, acreditar, vamos dizer assim, né, natural, que pode acontecer de você pensar, será que agora vai dar certo? E isso aí já aconteceu comigo, entendeu? Mas dizer assim, eu vou largar desse amor maravilhoso que me alcançou, que me salvou, até porque a salvação, a eternidade para mim é o que me faz viver em Cristo, é o amor dele por me escolher, porque não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Então esse amor eu não vivo longe, entendeu? É esse amor que me traz alegria, é esse amor que não deixa ansiedade, medo, fracasso, nem chegar perto. Ele até bate, né? Mas como diz, né? Ele até queira, passarinho vem, mas ele só não faz o ninho. Faz o ninho, Então isso daí eu falo pra você, isso aí não. E qual conselho que você daria pra alguém que tá pensando em desistir? Sabe quando vem aquele cansaço? Sim. Tantas pressões, a pessoa já não sabe mais o que fazer. Qual conselho você dá para quem está nos assistindo? Sim, você precisa, na verdade, alimentar bem o seu espírito. Porque se você alimentar bem o seu espírito, ele vai falar mais alto sobre a sua vida. Então você precisa o quê? Buscar a palavra da necessidade que você está passando. Se você está precisando de uma cura, busca sobre cura. Ouve coisas que vão te levantar. Não ouvir, a má conversações corrompe o bom costume. E a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, dependendo seja a sua necessidade financeira, seja crise familiar, no casamento, seja o que for o seu problema, você precisa buscar se alimentar daquilo que você está passando. E isso aí vai te levantar, vai te fazer enxergar aquilo que Deus tem para sua vida. E não as circunstâncias. É assim que eu vivo. Sim. E é assim que você vai ser um sucesso na sua vida. Inclusive, se esta live chegou até você
e você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e você quer fazer essa oração, deixa nos comentários, a gente vai, você pode inclusive entrar em contato conosco, vai lá em @prosperar_taubaté, manda uma mensagem, fala, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador, nós vamos orar juntamente com você, a sua vida não será mais a mesma. Nós falamos aqui muitas coisas sobre como Jesus está no barco, vamos dizer assim, né? Sim. Jesus está nas nossas empresas, mas antes do CNPJ existe um CPF. Então, como Jesus está nas nossas vidas, você precisa ter essa paz, essa alegria, coisas que só Jesus pode fazer. Não tem outro caminho, né, Gleisa? Não tem como ter paz, né? A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho como ter vida sem Ele, a vida plena, a vida que Ele projetou para mim, para você. Ele quer que você viva o melhor. Isaías 1:19 fala, se você obedecer, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Então, se você quer realmente viver o melhor dessa terra, é só com Jesus, é só crendo na palavra, é só vivendo a palavra, obedecendo, andando naquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, se você quer receber Jesus, vai lá no nosso Instagram. Inclusive, também já quero convidar você, que é daqui de Taubaté, região, quero te lembrar que amanhã nós teremos o Prosperar Negócios presencialmente. A partir das 7h30, nós estaremos aqui, tendo um network, um tempo entre empresários, entre pessoas aqui, tomando um café, comendo um pedaço de bolo. E após isso, às 7h50, nós vamos começar aqui o nosso evento, terá a banda, nós vamos ter aqui a Betânia Lessa com o tema A Unção que Prospera, que eu tenho certeza, venha com grande expectativa, a sua vida, ela não será mais a mesma. Então venha toda quarta, quinta-feira do mês, nós temos o Prosperar presencialmente, nos acompanhe nas redes sociais para você estar atento a tudo que está acontecendo, e toda quarta-feira, às 15 horas, nós temos o podcast Prosperar aqui no nosso canal. Sim. E já estamos aqui, gostaria de falar alguma coisa? Eu posso deixar só, já está encerrando já? Pode falar. Eu vou deixar só uma passagem, né, aqui que encontro em Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa, né? Então, assim, como a gente está falando sobre empreender, sobre mulher, eu sei que é bem conhecida essa passagem, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada instante. Então, eu achei uns versículos aqui maravilhosos, assim, olha, vamos lá. Então, Provérbios 31, 16, eu separei alguns versículos, tá? Ó, Provérbios 31, o 10, o 16, o 18, 24 e 25. Então, vamos lá. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. Olha que maravilha. No 16, examina uma propriedade e adquira, planta uma vinha com as rendas do teu trabalho. Então ela falando sobre o trabalho. E no 18 diz, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. E no versículo 24, ela faz roupas de linho fino, vende e dá cintas aos mercadores. Essa mulher, ela empreende muito aqui, né? Fora os outros. Se você quer ler, lê lá em Provérbios 31 com calma, a excelência que é a mulher virtuosa, né? E no versículo 25, diz assim, a força, a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Eu anotei aqui uma outra versão. Eu confesso para vocês que eu não sei qual é a versão. Eu sei que foi na minha Bíblia Thompson, que dizia assim, olha só que tremendo. Força e dignidade são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Oh, glória! Tá vendo só? O nosso pastor Eliezer, ele prega muito sobre alegria, sobre rir. E aqui, em Provérbios, a mulher está rindo sobre o seu futuro. Ela não está preocupada, ela não está ansiosa, angustiada. Então, aqui está dizendo, ria do seu futuro.
creia. Se você viver a palavra, minha filha, olha, já está garantido, em nome de Jesus. Queria deixar essa passagem aí para... Muito bom. Então, muito obrigada a você que esteve conosco até o final. Não esquece de compartilhar com aquela amiga empreendedora, com aquela amiga, os seus amigos, quem você sabe que precisa ouvir tudo que foi falado aqui. Para nós é uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada, Gleisa. Nossa, passa rápido, né? Passa muito rápido o tempo. Eu sei que tem muitas coisas ainda que não falou, mas muito obrigada pela sua disponibilidade de ter vindo aqui, compartilhar um pouco da sua história conosco. E realmente eu creio que nossa vida não será mais a mesma. Amém. Né? Sempre que a palavra ela é ministrada, sempre que a verdade é dita, ela sempre nos impacta. A gente recebe com mansidão, com humildade e pratica aquilo que foi ensinado. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada também ao pastor Eliezer, Georgia, pastor Diogo, Thaís, muito obrigada. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, tá tudo excelente, foi maravilhoso. Essa equipe maravilhosa aí, né? Tá tudo envolvida aí. Quero agradecer de novo. Dizer que eu já servi com a Vivi há um tempo, né? Em Campos do Jordão, foi um prazer. Então, é um prazer tudo aí. Foi uma benção estar com vocês aí. Então, fiquem na paz. Shalom. Shalom.